Fala galera da computação gráfica, vamos lá para mais um vídeo de CAD 3D. Nesse vídeo eu vou abordar com vocês a parte de visualização, estilos de visualização. Então, só para relembrar um pouquinho da aula anterior, nós vamos trocar um pouquinho essa vista, né? Ele está na vista top, dá para ver pelo cubo de visualização, como dá para ver por aqui também. Próprio model, né? Então eu vou clicar na quina do cubo de visualização para ter uma visualização isométrica, né? Para ter uma vista isométrica. Baseado nisso, eu vou trocar os estilos de visualização, os visual styles, e vamos dar uma ajustada aqui no model também, tá? Para ajustar o estilo de visualização, você pode estar utilizando, do lado das vistas pré-definidas que o CAD tem, ele tem os estilos, chamados de Visual Styles. Esses estilos já vêm pré-definidos aqui, basta você ir trocando, mas você não tem uma ideia de como eles são. O interessante seria que cada um tivesse um ícone para que você pudesse visualizar. E ele tem em dois lugares. Ele pode ficar aqui no próprio Home, aqui em Home, View, Visual Styles, ó. Ou você pode ir em Visualize, Visualize Visual Styles. Então, aba Visualize, painel Visual Styles. Aí nós temos vários estilos de visualização, cada um com uma ideia, né? O 2D Wireframe, conceitual, que ele é bem interessante, né? O conceitual ele te dá uma ideia de arestas, ou te dá uma ideia de edge, né? Que são essas linhas aqui que compõem os objetos, são chamadas de edges. Lembrando que o elemento tridimensional ele vai ter, né? Face, no caso ele vai ter edge, né? Que seria essas linhas aqui, né? Edge, face e os vertex, que são as uniões das edges, né? Então normalmente o elemento 3D tem isso. Temos aqui o Hidden, que ele só mostra as linhas visíveis. Realistic. O Realistic é interessante porque se você tiver material, textura, alguma coisa aplicada no objeto, ele será carregado. Ele é mais pesado. O Shaded. Não muda muito do Realistic, né? Shaded with Edges, que é bem bacana. Ele traz as edges com você. Então o Shaded ele apenas é o objeto, sem a visualização das arestas, né, das edges. O Shades of Grey, que seria o tons de cinza, também é bem aplicável. Sketch, que seria uma ideia mais de desenho, né? Temos aqui também o Wireframe, que é um pouquinho diferente do 2D Wireframe, né? Esse daqui é o 3D Wireframe, então o 2D Wireframe ele vai ter. E aqui para finalizar o X-Ray, que é muito bacana, que ele vai te dar uma ideia de preenchimento, só que ao mesmo tempo transparência. Isso é muito interessante para você poder visualizar como que um objeto está se comportando com relação ao outro, né? E uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar com os seguintes: X-Ray eu gosto de utilizar bastante, conceitual porque ele é leve, Shaded with Edges e Realistics. Eu gosto de trabalhar basicamente com esses. Então é conceitual, Realistic, Shaded with Edges, X-Ray. Uma coisa que é bem interessante, por exemplo, vou deixar em conceitual. Aqui em Visual Styles, dá para você estar trabalhando com algumas variáveis. A primeira variável que nós temos é a seguinte. Eu posso ter o No Face Style. Ele não vai mostrar as cores que os objetos têm. O Realistic Face Style, onde vai mostrar, no caso, as cores dos objetos, né? Correspondente aos layers que eles têm. E o Warm Cool Face. Basicamente, é a mesma coisa do conceitual. Então, basicamente, o Realistic, ele vai trabalhar basicamente com esse Warm Cool. Desculpe, o Realistic ele vai trabalhar com a opção aqui que é Realistic Face Style. Então a gente vai ter basicamente três tipos de formas de trabalhar. O No Face, deixa eu só colocar aqui no conceitual. Ó. No Face, ele não vai ter os preenchimentos dos objetos com as devidas cores, né? O Realistic, ele vai trazer o objeto, os materiais, texturas e tudo mais. E o Warm Cool Face Style,
que ele não é o Realistic, ele apenas vai trazer as cores dos próprios layers. Então é bem interessante, né? Sem preenchimento, se tiver material e textura ele vai trazer para você, e aqui simplesmente só com as cores que os layers estiver trabalhando, tá? Aqui do ladinho você tem as formas de cores, né? Normal com todas as cores, monochrome, tint, apenas duas cores, né? Dois níveis de cor. E o Desaturate, que ele é muito parecido com o Normal, só que o Normal ele vai ter as cores mais vivas, né? Se você prestar atenção, ele tem as cores mais vivas. E a opçãozinha aqui de baixo são cores mais apagadas, cores mais opacas, né? Vamos colocar no Realistic. Aí no Realistic eu vou colocar em Desaturate. Ó, as cores elas ficam levemente apagadas, se fosse no Normal, ok? Então tem algumas opções aqui, algumas variações. Vou voltar aqui para o conceitual. Aqui nós temos a opção Hide. Ou seja, isso é bem interessante, porque, por exemplo, eu posso colocar no X-Ray e clico aqui na opção Hide, ó, ou digito Hide. Independente de qualquer estilo que tiver, ele vai aplicar o Hide, que é apenas as arestas visíveis, né, as edges visíveis. Isso é relativamente interessante. Ou você pode digitar Hide Enter, que também funciona, tá? Vou voltar para o conceitual. E aqui nós temos a questão das arestas, né? Quantidade de arestas visíveis que você pode ter, que é o nosso famoso Isolines. Aqui ele está com no edges, sem nenhuma aresta. Isolines, que são as arestas, e o Faced Edges, apenas as faces dos objetos. Então, cada estilo, conforme você muda, ele vai ajustando aqui também, ó. Shaded with Edges. O Shaded with Edges, ele utiliza o Isolines. O Shades of Grey também utiliza Isolines. O Wireframe, Isolines, X-Ray também utiliza Isolines. Agora, se eu vier aqui no Realistic, ó, ele traz com a opção No Edges. Então, cada estilo, para a gente concluir aqui, cada estilo ele vai configurando aqui essas variáveis de acordo com cada estilo. Então, por exemplo, o Realistic, ele vai ficar com o Realistic Face Style, ele vai ficar com a opção Normal, ele vai ficar com a opção No Edges. Se você colocar em conceitual, conceitual já vai ser o Arm Cool, com a opção Tint, Hide não vai estar ativado, e com a opção Isolines. Desculpa, Face Stress. Interessante, por exemplo, se eu coloco Shaded with Edges, o Shaded with Edges ele vai ter a opção Realistic, Tint e Isolines, diferente do conceitual que era Faced Edges, né? Mas se você quiser, o Isolines ele vai trazer mais edges visíveis para você. O Faced Edges somente as edges das faces. Ok? Vou voltar aqui para o conceitual. E agora tem um botãozinho que eu acho bem interessante, que é o X-Ray Effect. Esse X-Ray Effect é diferente desse X-Ray aqui. Esse é o estilo X-Ray e não o efeito X-Ray. São duas coisas bem diferentes, né? Vou voltar aqui para o conceitual e vou clicar X-Ray Effects. Então ele vai aplicar o X-Ray em cima do conceitual. E eu desmarco a opçãozinha, ele volta a ser conceitual. Se eu colocar, por exemplo, no Shaded with Edges, e vem aqui em X-Ray Effect, ele vai aplicar o X-Ray em cima do Shaded with Edges. E aqui dá para você controlar a opacidade dele. Então eu acho bem interessante, por isso que eu gosto de trabalhar mais no Visual Styles, mas dependendo, se está modelando, está trabalhando lá, você pode mudar por aqui, mais rápido, se você já tem ideia de quais são eles. Se você já quer trabalhar com recursos maiores de visualização, recomendo ir em Visualize, Visual Styles e trabalhar com as variáveis, a opção de efeito X-Ray ou os próprios estilos que tem. Dá para customizar, dá para adicionar um estilo de visualização, mas aí eu não acho necessário porque tem uma quantidade muito grande de estilo de visualização, dá para a gente trabalhar legal. Tranquilo? E agora para a gente só finalizar essa parte, temos aqui o Model Viewports, que é bem interessante. Ele está com a Viewport Single, ou seja, apenas uma área de modelagem, né? Mas dá para você mudar. Clicando na setinha aqui para baixo, ó, nós temos o To Vertical, são duas áreas de trabalho. Temos vertical horizontal, temos o trabalho com 3 áreas de trabalho, que é bem comum também.
Vou colocar isso aqui, com 3 áreas de trabalho. Em uma área de trabalho, eu posso colocar na vista top. Ó. Na outra, eu posso colocar numa vista front. E nessa daqui eu posso deixar na vista isométrica. Olha só que legal. Então, ao mesmo tempo, modificações que você fizer aqui, elas também serão visualizadas lá. Modificações que você fizer nesta viewport, ó, você vai ter em tempo real a visualização nas demais viewports. Alguns gostam de trabalhar dessa maneira, onde eu possa estar mexendo com o objeto aqui e vendo as suas posições. Cada um em uma vista diferente. Isso é bem interessante, é um conceito muito aplicado em outros softwares, como é o caso do 3D Max, como é o caso também do Maya. São utilizados mais viewports, né? Ou seja, mais áreas de visualização na sua área de trabalho. Isso é bem interessante também. Se você não quiser mais, basta você voltar para Single. Aqui ele já tem uma opção rápida, né? Para você estar trabalhando aqui, também está configurando, ó. Você pode estar trabalhando aqui a configuração e criar uma nova para você. Ou no caso, só clicar aqui para baixo e estar escolhendo a que você quiser trabalhar. Aí vai do seu critério bastante. Você quer trabalhar com uma viewport só, com mais que uma viewport, ou apenas uma, como é o caso, né? Uma, 2, 3, desde vocês terem aqui a opção de 4 viewports, né? E tem, ó, 4 viewports, muito parecido com 3D Studio Max, ou 3D Max, na verdade, agora. E Single Viewport. Qual que seria a vantagem disso? Ao invés de você ficar trocando as vistas, como eu ensinei na aula anterior, ó, você pode simplesmente já travar as suas áreas de trabalho e cada uma você escolher em uma vista diferente. Beleza? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Essa nossa ideia de estilos de visualização presentes no AutoCAD. Isso basicamente está presente nas versões 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Essa daqui é 16, mas não vai fazer diferença para as outras que vocês estiverem trabalhando. E o Model Viewports também está presente basicamente em todas elas, tá? Beleza? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado.